Graça e paz, irmãos e irmãs. Bom dia a todos. Que alegria retornar à igreja de Botafogo, desta feita como missionário, né? Mas não muda muita coisa. A gente é pastor, então a gente louva a Deus por esse privilégio de rever alguns irmãos. Há muito tempo que a gente não via o reverendo Cid, o reverendo Duzi, nos víamos aí pelas redes sociais e outros irmãos e irmãs, a Márcia Severino, enfim, presbítero Ezequias e outros mais, e a gente se sente muito grato e feliz por essa oportunidade. E certamente vocês, porque podem se ver mais presencialmente, depois desse tempo pandêmico extremamente complicado para todos nós, para o mundo inteiro, realmente poder ver, começar a se abraçar, se tocar, ainda que com uma certa prudência, enfim, é sempre muito bom, sobretudo para nós, igreja, que a gente ama estar junto, ama estar em comunhão, ama comer junto, ama as reuniões, enfim. Então isso realmente é uma grande bênção, poder retomar as atividades. Então bendito seja Deus por isso. A gente está nesse período, a cada 3 anos, de retornar ao Brasil para visitar as igrejas parceiras, outras igrejas que nos convidam, e reunir-se com a PMT, e vamos fazê-lo agora em abril. O Ezequias vai estar lá, a gente vai estar lá para essa reunião de avaliação e renovação do contrato, e a gente aproveita para visitar, obviamente, a família. Então são 3 meses bem intensos, e a gente bendiz a Deus por isso. A gente adiantou a nossa viagem em 3, 4 meses, por conta do nascimento da nossa netinha. Tem acho que uma foto aí que a gente vai mostrar. Então, antes da gente ler a palavra de Deus e meditá-la, eu gostaria de mostrar 6, 7 fotos do trabalho da família, mostrando um pouquinho as atividades, de maneira muito, muito rápida. A primeira foto é exatamente aí a nossa família, a Bianca, que está de azul, ainda grávida. Nessa foto é de outubro. A gente esteve aqui para o casamento do João Marcos, é o altão que está do lado da minha esposa, da Priscila. Ele casou em outubro com a Amanda, a noiva aí, casou-se lá em Linhares. Eles moram em Belo Horizonte. O João Marcos é médico, e eles estão lá. Estudaram os dois na UFMG e lá estão. E a grávida que não está mais, é a Bianca e o Abílio, que moram em Vitória. A gente deixou o Rio de Janeiro em dezembro de 2005, e a gente foi para Vitória, e a nossa base é lá. A nossa base é lá. Então é o Abílio Marcos, que é engenheiro de TI, e a Bianca, com a Cecília na barriga. A outra foto. Aí é só para a gente se situar. A gente está lá no sul, em Marseille. Se você der mais um clique aí, vai aparecer a cidadezinha, mais especificamente onde a gente está, que é uma cidadezinha que se chama Allo. É um municípiozinho de 22 mil habitantes. Essa cidade depende administrativamente de Marseille. Então não tem como esquecer o projeto França. Você pega o telefone, mesmo sem ligar ou atender, você diz alô, e você vai lembrar do projeto França. Porque essa é exatamente a pronúncia da cidade, alô. Se escreve de outra maneira, mas é alô. Então aí você não tem como errar, não tem como se esquecer, aí lembra do projeto França e ora por nós. É uma pequena igreja, e a gente vai mostrar aí na próxima foto. É uma parceria da IPB, através da APMT, com uma pequena denominação francesa, reformada, mas que tem apenas umas 40 igrejas. E dessas 40 igrejas, apenas umas 5 ou 6 igrejas autônomas no sentido de autossustento. As outras não têm condições. Precisam de pastores, o pastor é de meio tempo, tempo parcial, às vezes o pastor tem que trabalhar, enfim.
porque ela não tem condição de pagar o seu pastor. E também não tem pastor. Há uma carência de obreiro enorme. Esta denominação tem uma faculdade de teologia, um seminário muito bom, mas não tem alunos, são pouquíssimos alunos para graduação, porque não há vocação. E é a única faculdade de teologia reformada, não liberal, na França. As outras 3 faculdades de teologia reformada são liberais. Em Montpellier, ali do lado, em Paris e em Estrasburgo. São 3 universidades, 3 faculdades de teologia, mas liberais. Então é a única, tá? Mas falta vocação. Tá? Falta vocação. A próxima foto. Essa é a nossa catedral, embaixo. Né? Em cima é a casa pastoral. Nós estávamos num outro local, no municípiozinho do lado, num prédio muito antigo, dentro de uma residência, dentro de um condomínio, escondido, mas a igreja resolveu vender, porque tinha que fazer reforma, era a exigência da prefeitura, não tínhamos recursos, aí vendemos e compramos essa casa que fica de frente de uma avenida, ficou muito mais visível, perdemos em tamanho de sala de culto, de salão de culto, mas ganhamos em visibilidade no tamanho da casa pastoral. Então, hoje a gente pode receber você. Se você quiser conhecer a França ou Marseille, o trabalho, tem quarto lá para você. Tá? Agora, sabendo que a gente vai passear com você, mas que você vai trabalhar também. Se você toca, vai tocar. Se você canta, vai cantar. Se você evangeliza, vai evangelizar. Enfim, né? A gente recebe, dá comida, mas tem que trabalhar. Tá? Sejam bem-vindos. Aceita. Então vai para lá e pode ficar um bom tempo, porque tem muito pastor aqui. Né? Manda um pastor desse para lá, gente, para ajudar. Manda um pastor desse para lá, 3 aí. Pode escolher um e mandar lá, passar uns 6 meses lá. Olha que bênção, a igreja vai fazer missão. Ele está precisando mesmo. Manda um seminarista aí, tem 2, né? Então manda um seminarista desse. Olha que bênção, gente. Faz isso, manda um jovem para fazer uma semana lá de evangelização, que aliás vamos ter em agosto. Tá? Então a gente mora em cima e o salão de culto como uma salinha para as crianças, banheiro e uma pequena cozinha. Tá? Pode passar. Essa é uma das reuniões que a gente começou um pouquinho antes da pandemia e a gente conseguiu manter essa reunião. Tá? E ela cresceu e não foi possível ficar na casa onde ela começou e ela está hoje no templo, está na igreja, ao nosso salãozinho de culto que cabe aí, bem apertado, 50 pessoas. Tá? Hoje, pela graça de Deus, se todo mundo for, não cabe. A gente chegou lá em janeiro de 2016 com 15, 20 pessoas, uma igreja que já chegou a uma frequência de 120 pessoas e 80 membros. Então ela entrou em crise, ficou sem pastor, enfim, e estava morrendo. E Deus nos deu a graça de começar esse trabalho lá. Nós chegamos lá, não sabíamos para onde íamos. Na verdade, o nosso projeto era para Montpellier, mas ficamos acomodados nessa igreja para ficar ali um tempinho e depois ir para algum lugar. E ficamos, a igreja pediu que ficássemos e estamos lá até hoje. Nos primeiros 3 anos fomos pastor de 2 igrejas, uma em Marseille e essa aí do ladinho de Marseille. Mas não dava para ficar em 2 igrejas, muita atividade, e ficamos só nessa. Então, hoje a gente tem 38 membros, e algumas pessoas que visitam regularmente, que a gente chega aí a quase 50 pessoas. Então, se todas forem, a gente não tem onde colocá-las. E essa é uma reunião onde tem várias visitas, a gente estuda temas variados, mas de uma maneira mais informal, mais dinâmica, e tem sido uma reunião bem legal. Toda semana a gente faz essa reunião. Próxima foto. Essa foto é do dia 27 de fevereiro, antes de viajar para cá. As 2 igrejas que a gente trabalhou, agora só está com uma, a gente fez um piquenique no parque, depois do culto, com algumas atividades,
para encorajar essa outra igreja, ou se encorajar mutuamente. Tá? Então, foi um tempo muito legal, com algumas brincadeiras, e esse é o presbítero Alain. Tá? Ele tem problema auditivo e está com um crachazinho, escuta muito pouco, mas uma pessoa muito querida, um homem de Deus. Ele é o presbítero da outra igreja, né, que está participando desse piquenique com a gente. A próxima. Ao lado desse trabalho de revitalização, há 2 anos e alguns meses, a PMT nos convidou e nos escolheu para trabalharmos como líder da Base Europa, substituindo aí o líder que trabalhou por mais de 13 anos. Então, a gente é responsável por toda a Base Europa, 43 famílias, mais aquelas que estão entrando aqui do Brasil, e o trabalho de prospecção, né, de buscar parcerias com outras denominações em toda a Europa. Então, isso implica em muitas viagens, reuniões, contatos e etc., né, e acompanhar todos os missionários, todos os campos. A pandemia nos proporcionou realizar até 4 reuniões de oração com a Base Europa, pelo Zoom. No início nós fazíamos 4 reuniões, jejum, né, e depois as coisas foram amenizando. Hoje a gente tem 3 reuniões, uma dirigida pela Priscila, com as mulheres, que é um fruto do projeto ANA aqui das mulheres, que oram e que intercedem pelos filhos, toda segunda-feira. São só as mulheres que participam. E terça e quinta, 2 outras reuniões de oração, né, com a galera toda. Tá? Tem sido uma bênção. E essa é uma reunião que a gente participou com o reverendo Agripino na Croácia, buscando parceria para enviar um casal que está pronto para ir para a Croácia. Tá? Acho que acabou. A última foto é a foto da Cecília, né? A Cecília, nossa netinha, que nasceu no dia 23. Por isso que a Priscila não veio, né? Havia uma expectativa que ela nascesse no dia 12, porque dia 12 é o aniversário da Norinha e o meu. Né? Então havia toda essa expectativa. Né? E se ela nascesse, a gente ia pedir música nos gols do Fantástico. Né? 3 aniversariantes no mesmo dia, né? Mas ela não nasceu, ela quis um dia só para ela, nasceu no dia 23. Saiu, foi lá no hospital antes dela sair. Uma gatinha, uma princesa linda, vovô Babão. E nós fizemos lá uma camisa de avós, está escrito lá, não sei se dá para ver, né? Está escrito lá em francês, né? Ser papai é uma honra e ser avô não tem preço. Né? E ser avó não tem preço. Então a gente está babando e a Priscila está lá cuidando e babando, né, da netinha em Vitória. A outra vez que a gente vai vir no Rio, ela estará conosco, se Deus quiser. Tá? Então, obrigado pelas orações, pelo carinho. Muitas irmãs aqui oram por nós, constantemente, oraram pela nossa saúde, né? O ano passado a gente submeteu uma cirurgia de câncer, de um câncer extremamente agressivo, e Deus nos deu a graça da cura. A gente está em estado de remissão, e agora a gente trata apenas os efeitos colaterais. Então, a gente agradece muito as orações. Deus é bom e fiel, e a gente continua firmes e fortes na obra. Então, bendito seja o Senhor. Eu gostaria que você lesse a palavra, abrisse a palavra de Deus e lesse comigo o texto do livro de Atos, Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Eu queria fazer aqui, de maneira muito rápida, uma exposição, não versículo por versículo, mas uma exposição de Atos 2, para nossa meditação nesta manhã. Atos 2, a gente vai ler versos 1 a 4 e os versos 37 a 41, e mencionando os outros versos até o 41, porque é um capítulo extremamente importante, ainda hoje para a vida da igreja e ainda hoje para a missão da igreja. E o será até que Cristo volte. Então eu queria ler com você. E você também, que nos acompanha virtualmente. Atos 2,
1 a 4 e 37 a 41. E depois você fica com a Bíblia aberta para a gente poder ir acompanhando. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som como de um vento impetuoso e encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo e pousou uma sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. E dando esse salto a partir do verso 37, ouvindo eles estas coisas, compungiu-se-lhes o coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, irmãos? Respondeu-lhes Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Pois para vós outros é a promessa, para vossos filhos e para todos os que ainda estão longe, isto é, para quantos o Senhor nosso Deus chamar. Com muitas outras palavras deu testemunho e exortava-os dizendo: salvai-vos desta geração perversa. Então, os que lhe aceitaram a palavra foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas. Amém. Vamos orar, irmãos. Deus, nós bendizemos o nome, o teu precioso nome, que está acima de todo nome. Bendizemos-te por tua palavra, sempre viva e eficaz, sempre capaz de nutrir o nosso coração, a nossa alma, sempre capaz de encorajar-nos, de edificar-nos, de exortar-nos. Louvado seja o teu nome. Ela não volta para ti vazia, jamais. Glórias e honras sejam dadas a ti pela tua palavra. Bendito sejas, ó Deus, pelo teu Espírito que habita em nós e que é capaz de iluminar a nossa mente, abrir o nosso coração, fazer-nos compreender as Escrituras. E louvado seja o teu nome, ó Deus, por Jesus, o teu Filho, nosso Senhor, nosso Salvador, nosso Redentor. Glórias sejam dadas ao Deus Pai, ao Deus Filho, ao Deus Espírito Santo. Fala ao nosso coração, em nome de Jesus. Amém. Meus queridos irmãos e irmãs, há sempre um risco iminente e constante da igreja se afastar da palavra de Deus. Se olharmos, por exemplo, as cartas às igrejas da Ásia Menor, constataremos que logo no final do primeiro século, aquelas igrejas já estavam se afastando da palavra do Senhor. Muitas delas. E ao longo da história, a igreja sofre esta tentação de se afastar da palavra de Deus. O que dizer da Europa nesses últimos 3 séculos? O que dizer da Europa nesse último século 20? A igreja se afastou da palavra de Deus. E quando a igreja se afasta das Escrituras, a igreja começa a morrer espiritualmente. Ela pode até existir fisicamente, com seus templos, catedrais, mas a igreja, corpo visível de Cristo, ele começa a entrar em estado de morte espiritual.
É isso que está acontecendo há muito tempo na Europa. Vocês sabem, vocês já viram, muitos de vocês, quantas igrejas e catedrais são vendidas, se transformam em boates. Isso é verdade. Em cafés, em restaurantes, em galerias de arte. A gente presencia isso lá. Porque a igreja, corpo de Cristo, morreu. Então, se nada for feito, a igreja tende a morrer. E o Brasil hoje tem o privilégio de poder, através de tantas missões, porque não é só a igreja presbiteriana, há muitas missões de igrejas sérias que procuram reevangelizar a Europa. Porque este é um desafio enorme. E bendito seja Deus, porque a APMT tem tido esta visão, já há algumas décadas, de investir na Europa. Hoje já há uma igreja presbiteriana espanhola, fruto do esforço missionário da APMT. Isso é uma grande bênção. É difícil, sim, mas não é impossível. Mas é preciso que se invista no continente europeu. Missiologicamente falando, não podemos dizer que a Europa é o continente a ser reevangelizado. A visão missionária da igreja deve ser uma visão, como bem disse o pastor de vocês, uma visão global. Mas estrategicamente, a Europa é muito importante. Porque uma vez a Europa reevangelizada, revitalizada, renovada no poder do Espírito, ela terá condições e meios de enviar novos missionários para o mundo inteiro, como ela já fez. Nós somos frutos, de alguma forma, de missionários europeus. Nós somos netos dos missionários europeus. Então, nós precisamos desta visão, mas não podemos ao mesmo tempo deixar de dizer que a igreja evangélica brasileira vem correndo esse risco, esta tentação de se afastar da palavra de Deus. Tantas igrejas perdidas, tantas igrejas longe da palavra de Deus, tantas igrejas que crescem, mas crescem por N razões, mas não pela razão principal e necessária. Não crescem pelo Espírito. Então, olhar esse texto, irmãos, é pensar um pouco nisso. É pensar um pouco naquilo que é essencial, naquilo que é ordinário. É pensar no desafio de não arredarmos o pé da palavra de Deus, das Santas Escrituras. Capítulo 2 de Atos, ele é fundamental para a nossa compreensão do que seja a igreja de Cristo no mundo e diante de Deus. Na verdade, irmãos e irmãs, Atos 2 vai nos mostrar de maneira inequívoca a natureza e a missão da igreja de Jesus Cristo. Estamos aqui com Lucas, o médico amado, narrando a história da igreja nos seus primeiros dias, nos seus primeiros anos. E esta igreja começa oficialmente no dia de Pentecostes. A igreja é batizada pelo Espírito e ela inicia a sua missão oficialmente neste dia, no dia de Pentecostes. É o povo de Deus da nova aliança, que nasce ali, que começa ali, segundo a palavra de Deus, segundo a palavra do próprio Senhor da igreja. Eu subirei, mas não vos deixareis órfãos. O Espírito Santo, o Consolador, descerá sobre vós. E a partir deste momento, a igreja de Cristo nasce. Povo da nova aliança.
E é Lucas quem nos convida a acompanhá-lo nesta narrativa. Ler e reler o livro de Atos é fantástico, porque o livro de Atos não está acabado. O livro de Atos continua. Continua, até que Cristo volte. O livro de Atos precisa ser completado, na medida em que a igreja cumpre a missão. Enquanto escritura, tudo foi fechado, o cano foi terminado, mas a missão da igreja não terminou. Ela só começou no livro de Atos. Por isso, irmãos, eu gostaria de mencionar aqui pelo menos 4 lições que o texto todo nos traz enquanto igreja. Primeiro, a primeira lição, o que a gente vê aqui é a igreja diante de Deus. Os versos 1 a 4 são versos claros sobre isso. Porque no versículo 8 do capítulo 1, Jesus, antes de ser assunto aos céus, ele dá mais uma missão à igreja, ele enfatiza ainda mais a missão da igreja. É o 5º mandato que Jesus faz à igreja, da igreja: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judeia e Samaria e até aos confins da terra. Esta missão, ela é única e concomitante. Não é primeiro Jerusalém, para depois Judeia, depois Samaria e depois os confins da terra. Ela é concomitante. Se faz missão ao mesmo tempo em Botafogo, Rio de Janeiro, o estado do Rio, Brasil e o mundo inteiro. Não pode ser só em Botafogo para depois pensar em outros lugares. É ao mesmo tempo. É isso que nos diz o original grego. E depois Jesus é assunto aos céus, e esse grupo, em cumprimento à palavra do Senhor, resta em oração, aguardando o dia de Pentecostes, aguardando a chegada do Espírito, o cumprimento da promessa. E o que a gente vê aqui, nos primeiros versos, é que esta igreja estava em oração. Esta igreja estava diante de Deus. Esta igreja estava mantendo a sua comunhão com Deus. Ela estava aguardando o revestimento do alto. Porque não se pode cumprir a missão numa dimensão horizontal sem antes estar em comunhão com Deus, sem antes ser revestido ou revestida do Espírito Santo. Então esta igreja é uma igreja que primeiramente está diante de Deus, aguardando a promessa de Deus, buscando a presença de Deus. E a pergunta óbvia que podemos fazer é: como a igreja estava diante de Deus? Simples responder: ela estava em oração. Uma igreja que não ora é uma igreja que está caminhando para o cemitério espiritual. O crente que não ora é o crente que está caminhando para o secularismo. A oração faz parte da identidade cristã. A oração faz parte da natureza da igreja. Como a igreja estava diante de Deus, ela estava em comunhão. É fundamental estarmos em comunhão uns com os outros. É uma comunhão vertical e uma comunhão horizontal. Isso é fundamental. Uma igreja dividida internamente, ela não vai cumprir a missão. Ou vai cumprir de maneira extremamente deficitária. Como a igreja estava diante de Deus, o texto é claro, ela foi revestida do poder do Espírito. O texto diz: todos ficaram cheios do Espírito Santo. O Espírito se derramou sobre aquela igreja, sobre aquela comunidade que estava começando
2 foram dados. O Espírito veio para, de fato, consolar a igreja, mas também para equipar a igreja, para capacitar a igreja. Não se faz a missão, não se cumpre a missão que nos foi dada sem a unção, sem a capacitação do Espírito. Não se faz. Segundo a vontade de Deus, não se faz. É Ele quem nos equipa, é Ele quem de fato nos capacita. E a pergunta que devemos fazer hoje é: como estamos, enquanto igreja, século 21? Estamos nós em oração, em fervente oração? Estamos nós em comunhão? Estamos nós cheios do Espírito Santo? Temos nós esta disposição para sermos usados, conduzidos, dirigidos pelo Espírito, equipados pelo Espírito? Seguirmos o sopro do Espírito, o vento do Espírito? Então esta é a primeira lição: a igreja diante de Deus. Antes de qualquer coisa, a igreja precisa estar diante de Deus. A segunda lição, a gente vai encontrar aqui em Atos a igreja diante do mundo. E aí, os versos 5 a 13. Ora, estavam habitando em Jerusalém judeus, homens piedosos, vindos de todas as nações debaixo do céu. E Lucas vai nos falar de 14 nações que estavam presentes para a festa do Pentecostes. Judeus de todas as partes do mundo. E aí o que a gente vê é que ali, essas 14 nações representavam o mundo. Então a igreja atraiu o mundo. O texto é claro. Quando, pois, se fizeram ouvir aquela voz, afluiu a multidão que se possuiu de perplexidade, porquanto cada um os ouvia falar na sua própria língua. Eis o milagre do Pentecostes. Então, se a primeira lição é a igreja diante do mundo, a segunda é esta: agora a igreja está diante do mundo. E é que a igreja nem saiu ainda. A igreja estava em oração, em comunhão e cheia do Espírito. Ela já atraiu o mundo. Olha que coisa tremenda. Uma lição tão óbvia do texto e às vezes a gente não se dá conta dele. Se a igreja ora, se a igreja está cheia do Espírito, se a igreja está em comunhão, ela vai atrair o mundo. As pessoas vão vir aqui perguntar: o que está acontecendo com vocês? Conta-nos. Aquele grupo atrai as nações, versos 5 e 6. Aquele grupo provoca uma perplexidade enorme, os versos 7 e 12. Aquele grupo fala das grandezas de Deus, versículo 11. Tanto judeus como prosélitos, cretenses e arábios, para completar essa lista de 14 nações, como os ouvimos falar em nossas próprias línguas as grandezas de Deus, porque cada um estava entendendo e todos estavam glorificando a Deus, adorando a Deus, exaltando a Deus. O mundo precisa ver isso. E aquele grupo provoca divisão no mundo. A igreja vai sempre provocar isso mesmo. As reações vão ser variadas, diversas. Aqui a gente vê claramente, de um lado, todos estavam ouvindo as grandezas de Deus, mas do outro lado, o versículo 13 nos diz: outros, porém, zombando, diziam: estão embriagados. Vão zombar da gente, é óbvio. Vão criticar, vão perseguir a igreja. Hoje há no mundo, segundo Portas Abertas, 300 milhões de pessoas perseguidas, de cristãos, de discípulos. 300 milhões de pessoas perseguidas no mundo. De gente crente.
Então, a igreja vai provocar isso mesmo, faz parte. Quando a igreja está diante do mundo, diante de Deus, ela atrai o mundo e ela vai provocar reações as mais diferentes. Então prestem atenção, irmãos e irmãs, esses dois movimentos da igreja iniciais. A igreja diante de Deus e a igreja diante do mundo. Terceira lição, é a mensagem da igreja ao mundo. Qual é a mensagem da igreja? Que mensagem a igreja deve transmitir ao mundo? E aí a gente encontra o primeiro sermão de Pedro, que vai dos versos 14 até o texto que lemos, mas mais especificamente até o verso 36. É a mensagem da intervenção de Deus na história dos homens. É a boa notícia da salvação que Deus oferece ao mundo perdido. É o Evangelho Santo de Cristo, que precisa ser pregado, precisa ser anunciado a todos, a todas as nações. A igreja não tem outra, ou não deve ter outra mensagem a comunicar, a anunciar, que o Evangelho. Entendendo sempre, irmãos, com muita humildade, que esta mensagem não pertence à igreja. E que esta missão de anunciar esta mensagem também não pertence à igreja. Igreja não tem missão, ela cumpre a missão de Deus. Porque Deus sim tem uma missão, a missão de salvar os seus. Porque Deus sim é missionário. E porque Deus é missionário, é um Deus que chama e envia, é um Deus que é enviado, porque Ele mesmo se enviou, enviando Jesus. É por isso que a igreja é missionária. Por isso que a natureza da igreja é missionária, porque ela cumpre a missão que não é dela, ela cumpre a missão que é de Deus. Então, igreja que não cumpre a missão de Deus, a gente deve perguntar: essa igreja é de Deus? Então, a igreja, ela proclama essa boa nova de salvação, o Evangelho, e cumpre a missão que é de Deus. A descida do Espírito Santo capacita a igreja, equipa a igreja, prepara a igreja, e a mensagem que Pedro prega no Pentecostes tem exatamente origem nas Escrituras. Ela está baseada nas Escrituras. E Pedro começa dizendo: então se levantou Pedro com os 11 e erguendo a voz advertiu-os nestes termos: varões judeus e todos os habitantes de Jerusalém, tomai conhecimento disto e atentai nas minhas palavras. Estes homens não estão embriagados como vindes pensando, sendo esta a 3ª hora do dia, 9 horas da manhã. Tem ninguém bêbado aqui, não tem ninguém embriagado aqui. Se há uma embriaguez aqui, é a embriaguez do Espírito. Nós estamos cheios do Espírito, porque o Espírito desceu sobre nós, e aí ele começa a basear todo o seu discurso, toda a sua mensagem nas Escrituras. Ele começa a citar Joel. O que está acontecendo aqui foi prometido. E vocês conhecem, porque eram judeus. Eles conheciam as Escrituras do Antigo Testamento. Pedro, com sabedoria do Espírito, comunica na linguagem deles. Os versos 16 a 21 é Joel 2, 28 e 32. E aí Pedro continua dizendo que a centralidade da mensagem, a centralidade do Evangelho era e deve ser
a pessoa bendita de Jesus Cristo. O Evangelho, ele é cristocêntrico. A mensagem que nós devemos anunciar está fundamentada nas Escrituras. Ela é cristocêntrica, porque Jesus é o enviado de Deus. Desde o versículo 22 até o 36, Pedro vai se basear nisso. O Evangelho está centrado em Cristo, porque Cristo é o enviado de Deus, Ele é o Messias, Ele é o Filho de Deus. Versos 22 a 24. Então esta é a mensagem da igreja. Ele é o Rei, Jesus é o Rei. Ele é o sumo sacerdote, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele venceu a morte, venceu o pecado, venceu as trevas, venceu Satanás. Deus o ressuscitou ao terceiro dia, os versos 29 a 36. Ele é da origem de Davi. Então, Pedro vai mostrando exatamente, baseado nas Escrituras, quem é Jesus. E este que veio, este que é enviado, este que é profeta, este que é rei, este que é sacerdote, é o próprio Deus entre os homens. E ele cumpriu a vontade do Deus Pai. Ele é o único salvador e mediador entre Deus e os homens. O verso 36 é claro. Então esta é a mensagem da igreja. Esta é a mensagem que 2000 anos depois nós estamos anunciando e devemos anunciar até que o Senhor volte. A identidade da igreja é cumprir a missão de Deus. E cumprir a missão de Deus é anunciar o Evangelho, tendo Cristo como centro, as Escrituras como base. E isso é para ser pregado a todas as nações. Pedro é interrompido no versículo 37, né? E a gente encontra exatamente essa reação. Ouvindo eles estas coisas, compungiu-se-lhes o coração e perguntaram a Pedro e aos apóstolos: que faremos, irmãos? A mensagem do Evangelho tem que trazer nela uma má notícia. Engraçado, né? Paradoxal. A boa nova do Evangelho traz nela mesma uma má notícia. Uma má notícia que o homem não gosta de ouvir. Arrependei-vos. Você precisa reconhecer a sua miséria. Você precisa reconhecer o quanto há uma distância entre você e Deus. A boa nova do Evangelho nos interpela ao arrependimento. Então, com a mensagem do Evangelho, Deus inicia o tempo do fim. Que maravilha! Todas as vezes que nós pregamos as boas novas, nós estamos cumprindo o tempo do fim. Porque Cristo só volta quando o Evangelho for pregado a toda criatura. E aí é toda a etnia, a todos os povos. Que maravilha! Quer apressar a volta do Senhor? Pregue o Evangelho, cumpre a missão do Pai. Viva na expectativa do futuro, anunciando o Evangelho, testemunhando o Evangelho. Agora, se aqui for melhor, se você achar que aqui é melhor, Rio de Janeiro é melhor, né, as praias e tal, não pregue o Evangelho, não testemunhe. Mas sabe que Deus vai voltar do mesmo jeito, com você ou sem você. Ele vai levantar outros, porque Deus não depende de você. Ele te chama para que você coopere nesta grandiosa obra. Mas se você não quiser, Ele vai chamar outro. Então, receba esse chamado, tenha esse privilégio de participar do cumprimento da missão da igreja. A quarta lição é a resposta do mundo ao Evangelho. Vejam, a igreja diante de Deus, a igreja diante do mundo, a mensagem da igreja ao mundo e a resposta do mundo ao Evangelho. Versos 37 a 41. A pregação de Pedro atingiu o coração do povo.
compungiu-se-lhe o coração. Agora prestem bem atenção, meu irmão e minha irmã, foi Pedro quem pregou o evangelho, o Pedrão que negou Jesus. E eu fico pensando aqui, imaginando, às vezes eu fecho o olho e fico imaginando a cena, Pedro cheio do Espírito, pregando o evangelho, eu fico imaginando em André. Vocês conhecem André? Quem é André? O irmão de Pedro. Quem levou Pedro a Cristo? Foi André, nos diz o evangelho de João. E eu fico imaginando André botando a mão assim no peito, dizendo: oh Deus, louvado seja o teu nome, é meu irmão, mas era cabeçudo. E eu levei esse meu irmão ao Senhor, o Senhor trabalhou o coração dele, esse homem agora está pregando no poder do teu Espírito. E aí 3.000 pessoas se convertem para André, Senhor, glorificado seja o teu nome. O Senhor está usando meu irmão. Olha que maravilha. 3.000 pessoas se convertem. Eu queria um sermão só no meu ministério pastoral. Um sermão só, eu pedia jubilação. Sermão só, eu pedia jubilação. Pode me jubilar. Imagine 3.000 convertidos. A mensagem do Evangelho toca e interpela. A boa nova traz uma má notícia implícita, a natureza do pecado, a necessidade do arrependimento, mas a mensagem do Evangelho tem exatamente esse objetivo. E a gente encontra aqui um convite ao arrependimento, um convite à nova vida em Cristo Jesus, um convite ao perdão, um convite da graça, um convite da plenitude do Espírito. O Evangelho deve ser anunciado, versículo 39 diz. Esse versículo 39 é para nós ainda hoje, isto é, para quantos o Senhor nosso Deus chamar ainda hoje, até que Cristo volte, Deus está chamando os homens e mulheres. E aí o resultado da mensagem, 3.000 são batizados no primeiro sermão. Vai haver resistência, sim. Existirá perseguição, sim. Rejeição, sim. Mas Deus vai converter o coração dos seus. E aí nós não precisamos nos inquietar. Se a gente prega na unção do Espírito, Ele faz a obra. A minha é anunciar. O Espírito Santo é quem faz a obra. Ora, para concluir, irmãos, quais são hoje as razões através das quais a igreja tem atraído o mundo afastado de Deus? Quais são hoje as razões através das quais a igreja tem atraído o mundo afastado de Deus? Deus abençoe esta igreja, Deus abençoe este conselho, Deus abençoe cada um de vocês e Deus abençoe a nossa Igreja Presbiteriana do Brasil, a Igreja de Cristo, para que tenhamos perseverança e fidelidade para anunciar ao mundo esta mensagem maravilhosa. Amém.